Vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor nesta manhã. Eu peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé. Vamos estar lendo Salmos, capítulo 2. Peço ao nosso irmão Maicon que nos acompanhe. Eu estarei. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja com o irmão Maicon os versículos pares. Leiamos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento, nós vamos fazer alguns instantes de oração silenciosa para a confissão de nossos pecados. Senhor meu Deus, estamos aqui nesta manhã, Senhor, para pedirmos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque falhamos contra o Senhor a todo momento, falhamos contra o Senhor em pensamentos, em ações, falhamos contra o Senhor não cumprindo os teus mandamentos e falhamos, Senhor, contra ti não lendo a tua palavra. Falhamos contra o Senhor falando mal do nosso próximo, falhamos contra o Senhor com olhares que não te agradam, com pensamentos que não te agradam. E por isso eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer em nossos lugares, Senhor. E hoje, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor, louvando a Ti e na certeza, Senhor, de ter os nossos pecados perdoados, Senhor. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Assentados, mas com reverência, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 9 e 10, todos em uma só voz.
E logo após, os irmãos do grupo de música estarão com oportunidade para cantar o hino 272, Romanos 10, 9 e 10. Leiamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Aqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 32 e 33 em uma só voz. Leiamos. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Amém. Peço à nossa irmã Jéssica que faça uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Graças te dou, Senhor, mais um dia na tua casa, na tua presença. Estamos aqui juntos hoje, ó Pai, em louvor e adoração ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, que esteja conosco, conduzindo todas as partes desse culto.
que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Não deixe, ó Pai, que os nossos ouvidos, os nossos corações, ó Pai, estejam atentos a outra coisa, senão a tua palavra, ó Pai, e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos mostrar nessa manhã. Muito obrigada, ó Pai, por esse dia. Esteja conosco durante todo ele. Em nome de Jesus. Amém. Estarão conduzindo a igreja em 2 cânticos, e aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão com a oportunidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus. Soberano Deus, nosso Pai eterno, graças nós te rendemos, Senhor, ó Deus, porque nós temos o privilégio, ó Pai, de podermos estar em tua casa, ó Deus, para louvar, exaltar o teu santo nome. Ó Deus, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor, porque hoje, ó Deus, se comemora, ó Deus, a ressurreição do Senhor Jesus, aquele, ó Deus, que veio a este mundo, ó Deus, para perdoar, nos purificar de todo o pecado. Sabemos, ó Deus, das nossas fraquezas, mas somente no Senhor, ó Deus, que nós tenhamos força para continuar vivendo, ó Deus, diante da tua palavra. Nós, ó Deus, te louvamos nessa manhã, pelos irmãos que contribuíram, ó Deus, com seus dízimos e oferta. Ó Deus, que cada dia mais esteja, ó Deus, abençoando, ó Deus, dando emprego a cada um, dando saúde, dando, Deus, também alegria, Deus, de poder participar, Deus, com os dízimos e oferta na tua obra, Pai. Orando agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura da pergunta 162 do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos ler a pergunta e a resposta. Leiamos. O que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que são o impacto da graça, os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé em todas as mais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros e para distingui-los dos que estão fora. Amém. Passo agora a palavra para o reverendo Wendel, que trará a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meus irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A partir do verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, tem sido lida, Pai, durante este culto, e agora, de maneira específica, lida para exposição. Que o Senhor, então, me ajude também os meus irmãos, para que possamos compreender bem o texto de tua palavra e assim sermos impactados e moldados por ela, sobretudo neste tema tão precioso que é o tema da ressurreição de teu Filho Jesus, que todos os domingos nós comemoramos por celebrarmos com alegria a vitória de Cristo sobre a morte e a consequente remissão dos nossos pecados, bem como também a segurança eterna de nossa vida, a fim de que possamos, ó Deus, nos alegrar nele, tanto no presente, quanto também com a esperança futura. Então, que o Senhor abra os nossos corações nesta manhã, para que, mais uma vez, uma porção de tua palavra penetre em nós, de tal maneira a nos trazer consolo, esperança, reformar, ó Deus, as nossas almas, para que vivamos em obediência ao Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto de Atos 2, de 22 a 36, que nós acabamos de ler, nos coloca diante do primeiro grande sermão apostólico da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no qual Pedro ele utiliza um texto do Antigo Testamento, mais precisamente um salmo, para interpretar os principais eventos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro faz isto tomando estes eventos não como isolados em si, mas como cumprimento de um plano soberano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo,
revelando então que a ressurreição de Cristo, ela não foi apenas um milagre extraordinário de Deus, da parte de Deus, mas na verdade foi um grande veredito definitivo de Deus sobre a própria identidade e a obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor, diante de toda a humanidade caída. Pedro aqui não fala em termos abstratos ou filosóficos, mas ele apresenta fatos históricos, testemunhos reais, concretos. Ele faz uma interpretação bíblica com a hermenêutica correta, utilizando a história, utilizando a proclamação da palavra de Deus, utilizando a revelação especial, que é a própria escritura do Antigo Testamento, fazendo o que nós poderíamos dizer aqui de uma defesa da fé ou uma apologética profundamente coerente, porque ele mostra que o cristianismo não se sustenta em sentimentos subjetivos, em impressões pessoais, mas em eventos históricos, reais, que ocorreram no tempo e no espaço, sendo, portanto, a ressurreição o ponto central que vai validar toda a mensagem do Evangelho e exigir de nós uma resposta existencial clara e objetiva diante de Deus. Aliás, nós lemos aqui durante a liturgia o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, em que ele diz exatamente isto, que nós devemos confessar com os lábios e crer na ressurreição de Jesus. Portanto, Pedro entende, assim como Paulo, que a ressurreição de Cristo é o ponto central de seu evangelho. Por isso mesmo, este sermão que ele apresenta, o primeiro sermão apostólico da igreja cristã, pós-ressurreição de Cristo, é um sermão que confronta diretamente essa mentalidade contemporânea, podemos assim dizer, tanto da época de Pedro quanto da nossa época, que tende a reduzir a fé a experiências privadas ou a construções culturais, sociais. Pedro aqui afirma com muita clareza que Deus ele interveio na história de maneira direta, de forma objetiva, levantando Jesus dentre os mortos, e ao fazer isto, Deus declara publicamente que agora Cristo passa a ser de fato Senhor e Rei de todo o universo, que é exatamente o que o verso 33, que nós também lemos aqui na liturgia, nos diz. Ele agora está exaltado à destra de Deus, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, então ele agora cumpre definitivamente aquele padrão e, podemos dizer, muda assim o seu status, passando a ser agora o nosso principal representante, aquele que é o nosso mediador de fato, o intercessor que está à direita do Pai, para interceder por nós, para cumprir agora o seu papel, a sua função de intercessor. Neste texto nós podemos destacar aqui alguns aspectos importantes para não só a audiência de Pedro, mas também para nós nos dias de hoje. O primeiro aspecto é a rejeição humana e o plano soberano de Deus. Repare que Pedro inicia o seu argumento lembrando que Jesus foi homem aprovado por Deus. Homem aprovado por Deus. Verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, veja, varão aprovado por Deus diante de vós. Muito embora Deus tenha aprovado Jesus Cristo, ao mesmo tempo, Pedro diz que os homens o negaram, os homens o rejeitaram. Veja, então, a sequência do verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, aqui nós temos um contraste entre a rejeição humana e o plano soberano de Deus. Nem sempre a rejeição humana significa aprovação do plano de Deus, nem vice-versa. Nem sempre o fato de os homens concordarem sobre determinado aspecto da teologia significa que é isso que Deus está de fato aprovando. Por isso Pedro, ao iniciar com este argumento, homem aprovado por Deus por meio de milagres, prodígios, sinais, ele está indicando aqui que a vida de Jesus Cristo não foi uma vida comum, mas foi uma vida marcada pela verdadeira autenticação divina. De modo que a rejeição de Jesus pelos homens não ocorreu por falta de evidências. Cristo evidenciou a sua divindade, mas a rejeição aconteceu por causa da dureza do coração humano.
o que vai revelar, de fato, o principal problema, o problema fundamental da humanidade, que não é ignorância em relação a Deus, mas é, de fato, uma rebelião contra a vontade de Deus, uma vontade claramente revelada em Cristo Jesus. Pedro afirma que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Com isso, ele mostra que a cruz não foi um acidente histórico, um acaso. Pelo contrário, fazia parte do plano eterno, determinado desígnio, o plano eterno de Deus de redimir o seu povo, de maneira, então, que a responsabilidade humana e a soberania divina, mais uma vez, se encontram aqui. Porque os homens que crucificaram Jesus voluntariamente estavam, na verdade, por outro lado, fazendo com que Deus, ao mesmo tempo, estivesse cumprindo o seu propósito redentor, revelando assim, podemos dizer, a profundidade, a complexidade da compreensão da providência divina, que governa até mesmo os atos mais perversos da humanidade. Esse ensino, meus irmãos, da palavra do Senhor, que demonstra este contraste, também confronta diretamente a nossa cultura contemporânea. Porque na nossa cultura contemporânea, as pessoas tendem a negar a responsabilidade moral e tentam atribuir tudo a circunstâncias sociais, psicossociais. Mas Pedro aqui está afirmando que, na verdade, eles foram responsáveis pelos atos que cometeram. E, aliás, eles foram responsáveis por matarem Jesus Cristo, repito, não por ignorância a respeito de quem Cristo era, mas por causa da rebelião dos seus próprios corações. Então, nós percebemos que o ser humano cada vez mais atribui, talvez, a culpa dos seus próprios pecados a diversas circunstâncias e situações, quando, na verdade, ele deveria confrontar o seu próprio coração e perceber por quantas vezes o seu coração se rebela contra o plano do Senhor. Pedro está dizendo, Jesus sim foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Repare que Pedro, então, destaca o fato de que a soberania de Deus e a responsabilidade humana estão conectadas, elas coexistem. Isso não faz com que os homens sejam indesculpáveis, pelo contrário, eles se tornam culpados de suas próprias responsabilidades morais. Todos os homens que negam a Deus, portanto, eles são responsáveis por aquilo que fazem diante do Senhor, porque não lhes faltou revelação acerca de Deus. Aliás, Paulo fala a respeito disso, lá em Romanos, capítulo 1. Paulo nos ensina que os homens, eles tiveram conhecimento de Deus. Ele diz assim no verso 20, porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Repare que os verbos aqui todos são de ação humana. Os homens se tornaram, os homens não glorificaram, os homens obscureceram seus próprios corações, inculcando-se por sábios, eles próprios, tornaram-se loucos, eles mesmos, e eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes, répteis. Então, observe que a decisão humana de negar a Deus, de rejeitá-lo, é próprio do coração humano, não é uma decisão divina, mas é o homem que, em rebelião contra Deus, se coloca de fato contra o desígnio do Senhor. Então a ressurreição de Cristo, ou melhor, a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, ela teve essa dimensão deste contraste. Se por um lado Deus estava de fato designando Jesus para a cruz, por outro lado os homens foram responsáveis por crucificá-lo. Agora repare o contraste que acontece no ponto seguinte, em relação à ressurreição. A ressurreição agora, ao contrário da morte de Jesus, ela não depende do ser humano. Por isso Pedro, no verso 24, diz, ao qual, ele está se referindo aqui a Cristo, né? Ao qual, porém, quer dizer, diferentemente da morte,
Deus ressuscitou. Então, observe que agora não é mais uma ação humana. Não há mais a intervenção humana. Agora é uma intervenção divina direta. Então, esse é o segundo ponto, que é a ressurreição, ela de fato é uma vitória e uma validação divina contra os grilhões da morte, contra os planos maléficos dos próprios homens. Os irmãos vão se lembrar que na história da humanidade bíblica, né, como nós lemos, há vários exemplos assim. Por exemplo, na Torre de Babel, os homens eles construíram a torre, mas Deus estava ali controlando todas as coisas. E embora os homens tivessem um plano, e este plano estava designado por Deus, não obstante, Deus, ao contrário disso, estava governando aquelas ações. A mesma coisa acontece aqui. Deus está governando as ações de modo que até mesmo as más ações dos ímpios, por isso Pedro utiliza no verso 23, né, mãos de iníquos, quer dizer, Pedro deixa claro que a crucificação de Jesus ela não passou pela mão dos justos, mas foram iníquos, foram ímpios, foram pessoas que já estavam designadas para isso, né? Aliás, lá em Provérbios diz que até o ímpio foi criado para o dia da calamidade. Então é exatamente isto. Os iníquos ali, eles crucificaram Jesus, mas a ressurreição não. A ressurreição é uma vitória divina. Ou seja, Pedro afirma que Deus ressuscitou Jesus. E ele usa algumas expressões aqui muito interessantes. Por exemplo, rompendo os grilhões da morte, né? A ideia de romper é a ideia de quebrar, né? Quando as grávidas, né, dizem que a bolsa rompeu, né? Porque quebra, porque abre, porque a passagem ela está agora desimpedida. Romper significa quebrar, né? Significa você puxar de tal maneira que aquelas cadeias ou aquelas algemas, elas são completamente destruídas. Grilhões são algemas. Então, a ideia é que a morte, quando nós somos levados para a sepultura, nós não temos como nos mexer, né? E, de fato, é assim. Uma pessoa morta está ali, ela não consegue vencer aquela estrutura em que ela está. Diferentemente de Jesus. É como se Jesus estivesse algemado ali, preso, né, pela morte, mas Deus, então, quebrou essas algemas, quebrou essa prisão, rompeu, de fato, as algemas da morte, e a razão por que isto aconteceu é porque, diz o texto, né, numa expressão muito forte até, diz que era impossível, né, porquanto não era possível, ou seja, era impossível que Jesus fosse retido pela morte. E por que era impossível que Jesus fosse retido pela morte? Porque a morte ela só funciona para aqueles que são pecadores. Lembre-se de que a ordem de Deus para o casal que pecou é que eles deveriam morrer. Mas Cristo não pecou, então Cristo não deveria morrer. Cristo morreu por uma decisão voluntária de representar o seu povo. Então a morte teria de ser revogada, claramente. A morte teria de ser revogada. A morte teria que ser modificada, porque Cristo não poderia ser retido pela morte, porque ele era um justo. E um justo não pode sofrer a penalidade da injustiça. Portanto, Deus, na cruz, ele revela seu amor e sua justiça ao mesmo tempo. Porque ele pune Jesus Cristo por causa da justiça, que é morrer pelos pecados do seu povo. Ele ama Jesus de tal maneira, e ama o seu povo de tal maneira, que entrega o seu próprio filho, e agora na ressurreição as duas coisas também se encontram, porque a justiça vence o poder do pecado, e o amor de Deus pelo seu povo se manifesta na ressurreição de Jesus. Pedro aqui utiliza, como nós vimos, o Salmo 16, para mostrar que a ressurreição já estava prevista nas Escrituras, não era uma novidade, muito embora, quando Jesus anunciou isto aos discípulos, eles mesmos ficaram sem entender, porque este é um problema, não só nosso, mas desde aquela época, um problema hermenêutico. Nós temos muitas dificuldades de interpretar as Escrituras e aplicá-las para o nosso tempo. Isso não é uma particularidade nossa, é uma particularidade do ser humano. Aqueles discípulos estavam com Jesus o tempo inteiro, e Jesus o tempo inteiro dizendo, olha, eu vou morrer, vou reconstruir o templo, e eles não entendiam nada daquilo, porque o problema deles era um problema de interpretação, um problema hermenêutico.
E Pedro agora, depois de ver todas as coisas acontecerem, depois de acompanhar e de ser chamado pelo próprio Cristo para ser o pastor da igreja, talvez o principal, talvez o líder principal naquele momento, Pedro, então, ele se lembra daquilo que a Escritura dizia no Antigo Testamento. E ele se lembra de Davi, o Salmo 16, no qual Davi, ele aponta exatamente, demonstra que ele próprio, Davi, não era o Messias, ou seja, ele não falava de si mesmo, mas ele falava de Cristo, do Messias. Porque o corpo de Davi, o argumento de Pedro é este, né, quando ele explica o sermão, Pedro diz, olha, Davi, no verso 29, Davi, ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece até hoje, ou seja, nós podemos visitar o túmulo de Davi, podemos inclusive exumar os ossos de Davi, se conseguirmos encontrá-lo, né, porque obviamente as ruínas não permitem, mas Davi é um homem como nós, e você pode encontrar os vestígios de Davi. Então, obviamente, ele não estava falando de si mesmo, porque a sua alma viu, os seus ossos, o seu corpo viu a corrupção no sentido aqui de se corromper, de se deteriorar, não é? Como seres humanos. Então, ele estava falando, diz Pedro, de Cristo, porque Cristo, ao contrário, ele sim, não foi deixado na morte, indicando, portanto, que esta ressurreição é o cumprimento das promessas de Deus, repito, não um evento isolado, mas parte desse grande plano redentor que foi revelado progressivamente na história. Repare, irmãos, que este argumento é um argumento profundamente apologético, não é? Que nós podemos utilizar, inclusive, para mostrar às pessoas que a fé cristã não é uma fé irracional, não é uma crença religiosa. Nós estamos coerentemente enraizados numa revelação anterior, histórica. Nós podemos abrir o texto e dizer, olha, estava falando sobre isto. Nossa fé é uma fé progressiva, histórica. Nós não inventamos a ressurreição de Jesus neste momento, agora. Não, isto já se falava no povo judeu, no povo de Israel, muito antes. E ela foi, a ressurreição, confirmada por testemunhas oculares, que viram Cristo ressuscitado. Aliás, este é o argumento de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, que eu gostaria também de citar aqui com os irmãos, para os irmãos. 1 Coríntios 15, Paulo utiliza argumento histórico, Paulo utiliza argumento sociológico, Paulo utiliza argumento teológico. Veja, por exemplo, os versos iniciais de 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Veja o papel da tradição, né? Da história. Paulo está repassando aquilo que ele próprio recebeu. E o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos pecados, e ele diz, segundo as Escrituras. Quer dizer, Escrituras aqui se refere ao Antigo Testamento. 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de novo, segundo as Escrituras, quer dizer, estava no Antigo Testamento. E além disso, quer dizer, ele usa o argumento histórico, agora ele usa o argumento testemunhal, que é o argumento sociológico, ou sócio-histórico. Ele diz, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, quer dizer, não foi picado, né? Porque cada um poderia inventar uma história, não, muita gente viu ali de uma vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quer dizer, você pode perguntar, inclusive, se tiver dúvida, você pode ir lá, eles estão vivos ainda, porém alguns já dormem, sim, alguns já morreram. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Aqui ele se refere agora ao argumento revelacional daquele episódio, né, em que Cristo o encontra indo para Damasco, e ali ele vê Jesus, né? Paulo claramente diz, eu vi Jesus. Então, e aí eles se reconhecem, né? Todos aqueles que veem Jesus, ou que reconhecem Jesus como Senhor, têm este mesmo impacto que Paulo teve, de reconhecer-se como pecador, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Né? Então, Paulo aqui está utilizando argumentos históricos, argumentos sociológicos, argumentos teológicos,
para mostrar o seguinte: a ressurreição é um fato real que foi confirmado pelo próprio Deus diante das pessoas. Então, numa sociedade como a nossa, marcada pelo ceticismo, não é? Pelas pessoas que duvidam da fé, esse tipo de afirmação da ressurreição de Cristo, de fato, vai confrontar a ideia destas pessoas. Alguns vão dizer que os milagres são impossíveis, outros vão dizer que forçaram a história da ressurreição de Jesus. Alguns chegam a sustentar de que roubaram o corpo de Jesus, esconderam, sumiram com o corpo de Jesus para que ninguém o encontrasse. São várias as teorias para tentar desmentir a história bíblica, são várias as teorias para tentar colocar o homem no centro, mas o fato é que a Bíblia mostra que Cristo foi ressuscitado, de fato, pela intervenção de Deus de forma soberana na história do ser humano. Deus quebra as leis naturais aqui, e ele faz isso quando necessário. Inclusive, nós já vimos isso acontecer, mesmo no Antigo Testamento, como, por exemplo, no caso do profeta Jonas, no caso das pragas no Egito, das próprias ressurreições que aconteceram, como o filho da viúva, e tantos outros casos, curas que já tinham acontecido no Antigo Testamento. Tudo isso demonstra que a realidade não é limitada a Deus, ou seja, não é limitada por aquilo que nós podemos provar empiricamente pela ciência, mas depende de uma ação sobrenatural, transcendente do próprio Senhor. E ao fazer isto, Pedro, então, conclui, afirmando que Jesus ele foi exaltado à destra de Deus, feito Senhor e Cristo. Esta é uma declaração muitíssimo importante, que nós podemos dizer que é o veredito a respeito daquilo que Cristo é. Cristo é Senhor e Cristo, ou seja, ele foi crucificado, entregue pelo desígnio de Deus, e agora ele é declarado por Deus como aquele que cumpre de fato toda a sua missão. Por isso Cristo disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo então consuma toda a sua obra, para a partir dessa obra agora receber do Pai a exaltação. E essa exaltação, conforme a nossa teologia, significa que Cristo agora reina soberanamente sobre o universo. Aquela afirmação que nós gostamos de apresentar, do Kuyper, né, em que ele disse que não há nenhum centímetro quadrado no universo sobre o qual Cristo não possa dizer é meu. É exatamente esta soberania, este governo, esta presença real de Cristo. Não que ele não governasse antes, mas agora, de maneira historicamente progressiva na revelação, Cristo agora foi elevado à direita de Deus, ele se assenta no trono, e o verso 35, que também é uma citação do Antigo Testamento, diz: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. De fato, Jesus Cristo aguarda agora esse momento em que ele voltará, nesta segunda vinda, para, de fato, pisar e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, que é uma declaração de justiça plena. Cristo julgará todos aqueles que foram rebeldes contra ele em toda a história da humanidade, desde o início até quando a consumação dos séculos. Portanto, meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo, podemos dizer que é um veredito definitivo de Deus sobre Jesus. Aquilo que ele é, Senhor e Cristo. Ele é o nosso representante e ele é governador de todas as coisas. Mas é um veredito também sobre toda a humanidade, porque a partir do momento que nós lemos uma história como esta, nós percebemos que a rejeição a Cristo, como foi aquele caso daquelas pessoas para quem Pedro pregou, representa um estado de juízo. Todos aqueles que se rebelam contra Cristo, eles estão perigosamente flertando com o próprio inferno. Por isso é um texto também, ou a ressurreição também, nos leva a considerar o arrependimento. Não só o nosso arrependimento enquanto crentes dos nossos pecados, devemos fazer isso cotidianamente, exatamente porque cremos que Cristo está vivo, ele está conosco, e diante dele nós devemos buscar sempre o perdão dos pecados, mas também para aqueles que não são crentes ainda,
mas que agora são confrontados por esta mensagem de que Cristo vive. Se Cristo vive, eles continuam perigosamente vivendo no mundo sem Cristo. No mundo deles, sem Cristo. Porque eles estão ignorando, como estas pessoas aqui ignoraram. Eles estão crucificando Cristo novamente por mãos de iníquos. Eles estão, de fato, matando Cristo todos os dias, quando eles não rendem as suas vidas a Ele que é Senhor do universo. Então, quando as pessoas hoje tentam humanizar cada vez mais o mundo, no sentido de trazer o ser humano como centro do universo, elas estão cada vez mais se afastando daquele que é o verdadeiro Rei do universo. Elas estão declarando, não só com os lábios, mas com as suas ações, que quem reina não é Cristo, são elas mesmas. E este é um grande perigo, porque a partir do momento que Cristo ressuscitou, Pedro está dizendo aqui, ele foi exaltado à destra de Deus, ele se tornou aquele que de fato está assentado à direita de Deus, para que ele assim se torne o Senhor e Cristo. Verso 36, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, quer dizer, veja a ação humana de rejeição, de crucificação, agora Pedro diz, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, há todo um planejamento divino em torno desta recolocação de Cristo no cenário de governo do universo. Pedro, ao encerrar com esta declaração, ele mostra que isto, ou esta declaração, permanece sendo o centro da mensagem cristã, que, aliás, foi desde o início, desde a vinda de Cristo. Quando ele se encarnou, ele veio para ser exatamente isto, Senhor e Cristo. Porque em João capítulo 1, verso 14, nós temos ali dizendo que ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que pudesse revelar a glória do Pai. Desde então, a pregação do Evangelho era, nós estamos diante daquele que é o Messias, ou seja, o Cristo, o nosso representante, e este representante é Senhor. A mensagem continua, nada mudou, portanto, na mensagem. A diferença agora é que aqueles que pensavam que poderiam fugir de Cristo, considerando que ele teria morrido, agora eles continuam diante de Cristo, porque Cristo vive, e ele continua reinando no trono do universo. Portanto, cada geração que passa, desde Pedro até agora, cada geração, cada nova geração, é chamada a reconhecer em arrependimento a soberania e a representatividade de Cristo Jesus. Aqueles, portanto, que negam Cristo, que se rebelam contra Cristo, eles se assemelham a estes que crucificaram Jesus, que mataram Jesus de maneira iníqua. Todas as vezes, portanto, que os ímpios, dia a dia, não se rendem a Cristo, eles estão, repito, mais uma vez, fazendo aquilo que estas pessoas fizeram. Portanto, eles continuam sendo cúmplices da própria morte de Cristo. Mas aqueles que se arrependem, que reconhecem a soberania de Cristo, o governo de Cristo, que reconhecem que Cristo vive, que Cristo está entre nós, vivo, que Ele é Senhor e Cristo, estes agora devem também, de maneira obediente, reverente, consciente, participarem desta adoração a este Cristo, que continua Senhor, que continua o centro do universo, que continua reinando sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, na ressurreição, nós somos chamados a viver à luz deste veredito, reconhecendo Cristo como Senhor em todas as áreas de nossa vida. Devemos confiar que a vitória dele sobre a morte foi algo que nos deu agora a responsabilidade de proclamar essa verdade ao mundo. Por quê? Porque a ressurreição, repito, não foi apenas um evento que aconteceu ali no passado, mas todos os domingos, quando a igreja se reúne para celebrar Cristo, nós estamos, todos os domingos, repetindo, replicando esta mesma verdade de que Cristo vive. Afinal de contas, quando nós saímos das nossas casas para nos encontrarmos aqui, nós só podemos fazer isto porque cremos que Cristo vive, que Cristo está entre nós. Então, a ressurreição não é um evento histórico apenas. Ele é um evento teológico. Ele aconteceu na história, mas ele permanece, ele perdura até a eternidade. Porque o que nós fazemos aqui, nós continuaremos fazendo no céu.
juntamente com Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se, domingo da ressurreição não é um dia especial nesse aspecto. Todos os domingos são domingos da ressurreição. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui, nós nos encontramos para celebrar o Cristo que está vivo. E esta é a grande diferença da igreja cristã ou da igreja evangélica para outros tipos de religiões. Nós nos encontramos para celebrarmos o Cristo que vive. Em nenhuma outra religião pode-se dizer isso, porque todos os representantes das outras religiões estão mortos, foram declarados mortos. O único que ressuscitou foi Jesus. E o Apocalipse diz que ele está no meio das igrejas, ele anda conosco. Ele mesmo disse, ao determinar a missão aos seus discípulos, podem ir, porque eu estou com vocês sempre até a consumação dos séculos. Então, que assim seja, e que nós possamos, como servos de Cristo, reconhecermos que, de fato, Ele está entre nós. E esta presença viva de Cristo entre nós é o que garante a nossa vitória também sobre a morte, sabendo que aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, não morrerão eternamente, eles viverão porque eles estão guardados por este Jesus que venceu a morte, cujo Deus rompeu os grilhões da morte, porque a morte não poderia jamais contê-lo. Que Ele, então, meus irmãos, nos abençoe, nos console e nos instrua por meio desta verdade tão preciosa. Amém. Nós vamos passar agora à ministração da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, como nós sabemos, é uma mensagem de Jesus Cristo a este evento, né, da sua morte. Ele precisava passar pela morte, porque foi pela morte que ele pagou o preço da justiça, né, por todos nós. Então, por isso mesmo, quando nós tomamos o pão ou bebemos o cálice, nós estamos anunciando, como diz Paulo no verso 26 de 1 Coríntios 11, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo, do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor, meus irmãos, como vimos aqui no catecismo, falando sobre o sacramento, uma das funções do sacramento é nos fortalecer. Nos fortalecer. Precisamos nos fortalecer. E a ceia do Senhor é uma forma de nos fortalecermos. Não pelo pão e pelo vinho, obviamente, como coisas físicas, né, alimentos físicos, mas por aquilo que eles simbolizam, ou seja, pelo aspecto espiritual. Nós cremos que eles não se transformam em corpo e sangue, nós não cremos que Cristo esteja neles, mas nós cremos que eles continuam pão e vinho, contudo, celebrados no contexto de culto, nós mais uma vez nos lembramos de que Cristo está presente conosco. Então, quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos afirmando, Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Então, por isso, cumpra a tua obra em nós, realize em nós a tua obra, de tal maneira que a tua igreja possa viver cada vez mais em santidade de vida, em novidade de vida, buscando sempre cada vez mais a obediência ao Senhor. Então, esse é o propósito. Por isso é que nós não podemos nos ausentar da ceia. Paulo diz, examine-se e coma, porque Paulo está entendendo que quando você se examina, você reconhece os seus pecados, mesmo aqueles que você não identifica, Deus identificará. Então, a sua sinceridade na confissão trará sobre você esta paz de um perdão que só Deus pode oferecer. E quando Deus enche o seu coração de paz, por causa da convicção de perdão, não importa o pecado que você tenha cometido, Cristo, Ele é suficiente para perdoar o pecado. Então, essa convicção, esse alívio de que o perdão de Cristo, de que a graça de Cristo é maior do que o meu próprio pecado, é que me faz comer o pão, beber o cálice com alegria. Obviamente, com o coração contrito,
com a tristeza do pecado, mas ao mesmo tempo com a alegria do perdão. Então é por isso que nós não devemos nos ausentar. Mesmo que você diga, pastor, mas eu estou meio chateado, essa semana eu cometi um pecado, que eu sei que Cristo é suficiente para perdoar esse pecado. Lembre-se de que a cruz foi exatamente o perdão absoluto dos seus pecados. O que ele requer de você é um arrependimento sincero. Ele não quer a sua ausência. Ele não quer que você se esconda dele. Ele quer que você se apresente e diga, Senhor, pequei contra ti e contra ti somente. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, então me perdoe. É isso que ele requer de nós. E ao fazer isto, nós estaremos sim aptos para participarmos, e não só isso, seremos também alimentados espiritualmente por esta, podemos dizer, por este passo de fé, que é exatamente crer nesta promessa do Senhor. Vamos orar então mais uma vez e logo em seguida passaremos à distribuição dos elementos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos agora diante da ceia que o Senhor mesmo ordenou que cumpríssemos. Ó Deus, nós já clamamos pelo perdão dos nossos pecados neste culto, mas agora de maneira ainda mais específica, nós nos colocamos diante de Ti, obedecendo aquilo que Paulo nos ensinou pelo Teu Espírito, que é a obrigação que temos de examinar a nós mesmos, para que assim possamos reconhecer os nossos pecados e não tomarmos o pão e o cálice de maneira irresponsável, de maneira indigna, mas, pelo contrário, tomarmos o pão e o cálice conscientes do que estamos fazendo, sobretudo da necessidade que temos de arrependimento e de confiança em Ti. Portanto, peço a Deus, tanto para mim quanto para os meus irmãos aqui, nós somos pecadores, pecamos contra Ti. Há pecados que nós nem sequer conseguimos reconhecer, são aquelas faltas ocultas que muitas vezes tomam conta de nós e que muitas vezes nos fazem afastar do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Cristo, que Tu possas, ó Deus, perdoar esses pecados e revelá-los a nós, a fim de que os nossos corações encontrem descanso no Senhor, confiança no Senhor, para que tomemos o pão e o cálice com alegria, sabendo que o Senhor é um Deus perdoador, misericordioso, que nos ama e, como vimos na sexta-feira, nos amou até o fim. Que o Senhor esteja conosco, portanto, nesta hora, e que estes elementos possam, ó Deus, significar de fato o que o Senhor mesmo designou, o sangue, o corpo e o sangue de Teu Filho derramados na cruz do Calvário para salvar o Seu povo dos pecados deles. Que nós nos sintamos, não só do ponto de vista psíquico, mas objetivamente, salvos pelo Senhor, por uma teologia histórica, por uma promessa que foi cumprida historicamente. E, portanto, ó Deus, podemos atestar, testemunhar o grande poder do Senhor na pessoa de Jesus e em benefício de Tua igreja. Abençoe-nos, portanto, é o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, este mesmo que o Senhor o fez assentar à Tua direita e o tornou Senhor e Cristo. Amém. Convidar os irmãos presbíteros que estão conosco. Nós temos algumas ausências significativas nesta manhã, especialmente o nosso irmão presbítero Tiago, não está enfermo, né, juntamente com sua família, então ele não está conosco. O irmão Emerson também não pôde estar presente, ele precisou cumprir uma situação familiar, que não poderia deixar de cumprir. E o irmão Alan, né, os irmãos já sabem, está cumprindo ali o seu papel, né, de paternidade. Então nós temos os nossos irmãos aqui conosco. E lembrando, né, os irmãos todos que vão participar, acredito que nem precisa se colocar de pé hoje, porque são bastante conhecidos aqui, né? Então os irmãos podem ficar sentados mesmo, e os presbíteros vão passar e entregar-lhes o pão e o cálice, né, como de costume, aguardar para que todos possamos cear juntos.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Amém, queridos. Nós vamos cumprir então a palavra do nosso Senhor. Antes, porém, eu quero perguntar se alguém foi esquecido na distribuição. Se foi o caso, basta acenar. Ali. Estava guardado aí para vocês. Ótimo. Então, meus irmãos, cumprindo o que o nosso Senhor nos orientou, naquela noite, né, em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos porque o Senhor é este Deus que aprove mais uma vez nos conduzir neste culto de adoração ao Senhor, ó Pai. Nós te louvamos porque reconhecemos e somos impactados pela Tua graça. É Tua escolha, ó Pai, que nos trouxe até este lugar. É o Senhor, ó Pai, que nos faz estarmos aqui e participarmos da ceia do Senhor, nos alimentarmos, nos edificarmos para no dia que o Senhor, ó Pai, tem preparado para cada um de nós, estarmos todos juntos como um só povo, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é real. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós não vivemos neste mundo por acaso. Nós te adoramos porque nós podemos viver este mundo com o propósito de glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Porque nós temos um Deus vivo, um Jesus Cristo vivo, aquele que um dia irá voltar, e aquele que um dia, ó Pai, todo o joelho se dobrará, ó Pai. Nós te agradecemos pela confiança, te louvamos porque é o Senhor, ó Pai, que nos capacita e nos guia cada dia mais a vivermos com fé, com alegria e a cada dia mais buscando lutar contra os nossos erros, contra as nossas falhas, para o adorá-lo, glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Continue animando a Tua igreja, continue nos animando, fortificando os nossos corações, para que, ó Pai, possamos permanecer firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que oramos, ó Deus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Como eu disse, né, o irmão Tiago pediu as nossas orações também. Essa gripe aí, né, que está pegando todo mundo. E a Lucélia acordou muito mal, assim, passando mal hoje. Então ele nos mandou a justificativa e pediu, né, que nós orássemos também por ele. Inclusive, a Lucélia seria a professora, né, para a classe Servos em Crescimento. E aí ela pediu para que os pais, né, pudessem ficar aí com seus filhos, porque nós não temos distribuição, né? Até poderíamos ter trazido um professor reserva, mas foi agora pela manhã, então, né, não tínhamos como providenciar. Acredito que não será problema, né, para os meninos aí que já são crescidinhos. Hã? Então pode ser. Aí os pais, vocês podem, né? Os pais podem. O irmão Everton está sugerindo aqui de eles irem para outra classe, né? Então, aí fica à vontade, né? Os irmãos ficam à vontade. E Carol, isso, Carol está ali, né, Carol? Obrigado, viu? Pela sua presença, Deus te abençoe. E o nome do bebezinho? Miguel. Miguel. Mais um Miguel, né? Temos uma coleção de Miguéis aqui. Miguel e Brunos, né? Hã? São duas crianças.
Ah, Mateus, isso. Isso. Ah, ele aí, ó. Ei, Mateus, tudo bem? Você é bonitão, viu, Mateus? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Muito bem, irmãos. Então é isso. Vamos para as nossas classes, né? Dá um tempinho aí de 5 minutinhos, caso os irmãos queiram tomar uma água, né? Ir ao banheiro, esticar um pouquinho aí. Aí nós teremos as nossas classes.